primeira etapa é a análise. Nós vamos ver aí como é que a gente faz a análise dos documentos. Então chegou lá um bolo de documentos para você fazer o protocolo. O que você tem que fazer primeiro? Eu vou partir do princípio que você já fez o cálculo do tempo de contribuição no momento do atendimento, que você já fez uma análise básica dos documentos, até porque foi você que atendeu o cliente, tá? Lá no escritório não funcionava assim, por isso a gente tinha essa etapa um pouco mais rebuscada, porque lá não era a gente que fazia o atendimento, não era a gente que fazia a contagem, não era a gente que nada, a gente só recebia uma pasta cheia de documentos e tinha que seguir a vida conforme as orientações básicas que estavam na ficha. Então a gente precisava fazer todo o cálculo de tempo de contribuição, a gente fazia nesse momento. Então se você é estagiário em algum lugar e alguém já te entrega um processo pronto, é aqui que você vai fazer o cálculo do tempo de contribuição, a verificação da idade, a análise mais aprofundada dos documentos. Tá, Jéssica, mas que análise é essa, pelo amor de Deus? Me explica. Primeira coisa, carteira de trabalho você vai olhar. Então, chegou lá, o seu bolo de documentos tá ali, então imagina que você acabou de receber, você fez o cálculo aí do tempo de contribuição e precisa verificar a carteira de trabalho com mais atenção do que você fez naquele atendimento inicial. O que você vai olhar? Você vai olhar 3 coisas. Primeira coisa, se os vínculos que estão na carteira de trabalho estão batendo com os vínculos que estão no CNIS. Então, se está tudo ok, se está tudo igual, porque se não tiver no CNIS, já é um pedido que você vai ter que incluir na petição para que conste, né? Para que seja incluído aquele período ali no CNIS. Segunda coisa, se não há nenhum indício de irregularidade, caso tenha algum vínculo faltando. Então, se tem alguma rasura, enfim, se o vínculo aí é meio esquisito, aí você não vai fazer esse pedido, né? Eu aconselho que você questione o cliente a respeito desse vínculo, se houver algum indício de irregularidade. E a terceira coisa é se tem alguma atividade que seja passível de enquadramento por categoria até 28/4/1995. Normalmente aqui a gente não usa PPP, então se tem lá, por exemplo, atividade de motorista até 95, dá para enquadrar. Então você vai olhar isso nesse momento, tá bom? Então essas 3 coisas são as que você precisa olhar primeiro. Se os vínculos batem com o CNIS, se tem algum indício de irregularidade na carteira de trabalho e se tem alguma atividade, né, que possa ser convertida de tempo especial aí até 28/4/95. Segunda coisa que você vai ver, caso o cliente tenha PPP, primeira coisa, você vai conferir os dados do cliente se estão corretos, vai conferir se tem carimbo e se tem assinatura da empresa ali naquele documento. Vai conferir os responsáveis pelos registros ambientais, se estão ali incluídos corretamente, se os períodos batem direitinho com os períodos, né, de admissão e demissão. E vai conferir os agentes nocivos. Aí você vai conferir um por um, período por período, para saber se eles são passíveis de enquadramento de tempo especial ou não. Então, basicamente, o PPP você vai dar essa conferida e se tiver, você já vai anotar os períodos que você pode enquadrar por tempo especial e tá tudo certo, você segue a vida. Claro, essa análise é uma análise que normalmente demora mais, especialmente quando tem aquele monte de agente nocivo aí que você normalmente nunca ouviu falar. Zinco, tem cádmio, tem alcatrão da hulha, enfim. Se tiver, aí você vai ter que fazer uma pesquisa um pouquinho mais extensa. Como eu disse, não dá, gente, para você querer aprender tudo de uma vez. Então, se você quer analisar um PPP, começou agora, começa sempre pelo ruído, que é o mais fácil de todos, é o mais simples de você analisar, e aí você começa por ele e o restante você deixa para uma análise posterior, para você não confundir aí sua cabecinha, tá bom? Terceira coisa, documentos rurais. Você vai analisar se tem pelo menos um documento, né, que foi emitido dentro do período que você está fazendo a solicitação de tempo rural, se as certidões, se elas constam a palavra lavrador, né, ou agricultor, ou pelo menos se elas não constam outra atividade, como por exemplo, tô falando que o cara era lavrador ali depois do casamento, mas na certidão de casamento ele tá constando como motorista. Aí não dá, né? Então, observar essas coisas. Se há alguma inconsistência na documentação com a história que o cliente te contou, né? Então você vai montar ali de uma forma cronológica para compreender. Se tem algum documento de propriedade rural, se tem alguma informação em que essa terra ultrapassa o limite, né, o tamanho do limite aí de 4 módulos fiscais, ou se é uma terra grande demais, ou se a área explorada é grande demais para uma família de 2 pessoas. Então você vai fazer essas análises aí em relação aos documentos rurais. Tenta sempre, gente, em relação aos documentos rurais, montar uma história. Então, ele nasceu aqui no município X, aí ele casou e veio para o município Y. Então, assim, vai montando realmente uma historinha aí para facilitar. Laudos médicos. Então, se tiver laudos médicos, o que você vai olhar? Primeira coisa,
nome de Jesus para agora. Você vai colocar os laudos em ordem cronológica. Não me faça a gentileza de mandar os laudos, né? Isso aqui, principalmente em relação aos processos judiciais, enfim. Na hora de montar um processo, não manda os laudos de tudo quanto é maneira, tá? Então, senta, organiza eles de forma cronológica. Verifica se os sintomas, né, eles podem ser relacionados com o trabalho da pessoa. Então, a pessoa não pode ficar muito em pé, mas ela é vigia, né, no local que ela precisa ficar em pé a noite inteira. Então, faça essa relação, faça uma análise, mesmo que você não seja médico, né? Você não é médico, mas faça essa análise, pelo menos uma análise básica aí, para saber se a história bate com o que o cliente está te contando, tá bom? Outra coisa, verifica se esses laudos foram emitidos num período em que o seu cliente ele tinha qualidade segurada. Isso é um erro muito comum de se ver, tá? A pessoa vai, manda o cliente levar um monte de laudo lá na perícia, junta um monte de laudo, tananã, tananã. Só que aí aquele laudo prova, né, que a doença foi adquirida antes da pessoa adquirir qualidade segurada. E aí você tá dando um tiro no próprio pé. Então, faz a gentileza aí, confere se os laudos eles foram emitidos dentro do período em que o segurado já tinha adquirido, né, a qualidade segurada aí. E um outro documento muito comum, né, que vocês podem analisar é a certidão de tempo de contribuição, né, a CTC. Então, o que você vai olhar? Se tem carimbo e assinatura, tem o número de dias líquidos e se tem o anexo da ficha financeira. Então, sem o anexo da ficha financeira não serve para nada, não adianta nada. Então, verifica essas três coisas aí na CTC que o cliente te apresentou para ver se você realmente pode juntar esse documento aí no processo, tá? Ou se precisa retificar.